tarde, bem-vindos a mais uma EduTalk. Hoje, a propósito de um estudo recentemente lançado pela EduLog sobre a realidade demográfica e laboral dos professores, comigo um painel de 4 pessoas cujo trabalho, que me ajudam muitas vezes no meu trabalho e cujo trabalho eu aprecio muito e, portanto, estou muito contente pela escolha, que não me coube, portanto, posso perfeitamente elogiá-la. Começando pela minha direita, Nuno Rodrigues, Diretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, Isabel Flores, investigadora do ISCTE, autora deste estudo, Professores sob lupa, a realidade demográfica e laboral dos professores do ensino público em Portugal. É um estudo que vai desde 2016-17 ao ano letivo 2021. Foi apresentado no final do mês esse estudo e é o mote, como eu dizia, desta conversa. E do meu lado esquerdo, David Justino, membro do Conselho Consultivo do EduLog, que é também nessa condição que está aqui Luís Catela Nunes. Bem-vindos. Há um pequeno vídeo de introdução do nosso tema. Antes de começarmos a nossa conversa, propunha que assistíssemos a ele. Numa realidade social marcada por uma constante mudança, a educação desempenha cada vez mais um papel fundamental para uma construção social mais equitativa e informada. Enquanto agente dinamizador da aprendizagem, os professores são essenciais para um sistema educativo funcional e eficaz. Em Portugal, esta classe tem vindo a assistir a alterações estruturais provocadas pelas mudanças na sua Constituição e nas suas condições laborais, com um impacto significativo para o sistema de ensino português. Importa, por isso, perceber qual a realidade profissional dos professores portugueses e quais as suas condições. Quem são os professores portugueses? Que tipo de contratos os ligam às escolas? Como são geridas as cargas letivas e não letivas? Que disciplinas lecionam e em que níveis de ensino? Qual a realidade demográfica e laboral dos professores do ensino público em Portugal? O mais recente estudo do EduLog procurou fazer um diagnóstico de como é feita a gestão dos recursos humanos no sistema de ensino português e identificar o grau de necessidade de professores a curto e médio prazo. Em Portugal, o número total de professores aumentou entre 2016 e 2021, mas a sua distribuição apresenta assimetrias regionais de crescimento. As regiões Norte e Centro registaram uma redução percentual do número de docentes. Com uma média de idades a aumentar ao longo dos anos, esta é uma classe que apresenta uma idade média acima da população portuguesa empregada. A percentagem de professores com idade igual ou superior a 60 anos acentuou-se em todo o território, com maior relevância entre os educadores de infância, onde 1 em cada 4 tem mais de 60 anos. No que toca à componente letiva, o número médio de horas tem vindo progressivamente a diminuir, havendo uma associação entre o envelhecimento da classe e esta redução. Com o número de alunos a diminuir, em particular no primeiro ciclo do ensino básico, o sistema de ensino português tem hoje um menor número de alunos por cada professor. Isto significa que, apesar dos desequilíbrios na distribuição, os professores existentes no sistema seriam suficientes para assegurar as matrizes curriculares, mas é preciso considerar o seu envelhecimento e o nível de absentismo. Todos os dias existem 5.000 turmas em que pelo menos um professor está a faltar sem ter quem o substitua e 11.000 professores faltam diariamente ao trabalho. A doença continuada é o principal motivo do absentismo entre os professores e surge como consequência de um corpo docente envelhecido. A possibilidade de faltas continuadas aumenta a partir dos 62 anos, com 20% destes professores a apresentarem faltas de longa duração.
Apesar de uma grande parte dos docentes nunca faltarem ou faltarem ocasionalmente, 10% dos professores são responsáveis por 80% dos dias de faltas. O absentismo é, assim, uma variável relevante para as dificuldades de colocação de professores ao longo do ano. O envelhecimento da população docente tem, por isso, um impacto direto na redução da componente letiva, na taxa de absentismo e na redução anual do número de docentes por aposentação. Desde 2019, a percentagem de professores com contrato definitivo baixou em 4 pontos percentuais. Esta redução é equivalente ao aumento registado no número de professores contratados, que se espelha num aumento da precariedade da classe docente. Uma realidade que se reflete em assimetrias regionais, com o sul do país e a área metropolitana de Lisboa a registarem uma maior percentagem de professores contratados. Enquanto o Norte e o Alentejo Central são as zonas onde prevalecem os contratos de professores efetivos. Perante esta realidade, como garantir uma substituição eficiente das ausências dos docentes? Como promover a carreira docente junto dos mais jovens? Que medidas são precisas para alterar a realidade demográfica e laboral dos professores do ensino público português? O vídeo sistematiza alguma das ideias-chave e lança algumas das perguntas que tentaremos dar resposta durante esta tarde. Final de tarde. Há aqui quatro aspectos que eu gostava de sublinhar. Acho que são frases, expressões que vão aparecer muitas vezes durante a nossa conversa. A questão da falta de professores ou da dificuldade em encontrar professores para responder a todas as necessidades. Ao mesmo tempo, uma tendência de diminuição do número dos alunos, envelhecimento, absentismo. Faltou dizer que temos cerca de 1h e 10 para este debate, o que nos dará mais ou menos 45 minutos deste lado, ainda dando tempo às pessoas na plateia, que eu aproveito para cumprimentar e para estimular a pensarem já nas questões durante esta discussão, para tornarmos mais proveitosa essa fase de debate. Começo por Isabel Flores, a autora do estudo que aqui nos trouxe hoje. Víamos há pouco neste vídeo que 30% a 40% dos professores nunca faltam, 50% falta menos de 10 dias por ano, mas há 10% de professores que são responsáveis por 80% dos dias de falta, ou seja, estamos a falar de cerca de 12 mil docentes. São ovelhas negras ou há mesmo motivos para que estas pessoas faltem tão regularmente? Olá, boa tarde a todos. Eu acho que são pessoas que estão doentes. E são doenças que estão associadas ao envelhecimento? Temos forma de o saber, ou pelo menos de o intuir por aquilo que foi o trabalho que foi fazendo? Sim, nós de facto ao fazermos um estudo longitudinal com 5 anos, conseguimos fazer o tracing das pessoas que estão a faltar. E o que nós encontramos foi uma associação que nos leva para uma probabilidade de falta 7 vezes superior quando se conjuga idade com eventos de doença continuada no passado. Portanto, não é só a idade, é também o ter tido, ao longo dos 5 anos anteriores, um evento de doença. E aí a probabilidade de falta é 7 vezes superior a qualquer um dos seus colegas. Portanto, é um quadro que também nos traz alguma previsibilidade, digamos Sim. assim. Ou seja, é quase que nos cria uma fórmula para poder olhar para isto. É isto que imagino que possa propor. Como é que isto pode ser útil aos decisores políticos, a quem define as políticas públicas, mas também a quem está no dia-a-dia das escolas? Bem, eu acho que é trazermos esta previsibilidade e esta visão de que isto vai acontecer
todos os anos, e pelo menos nos 5 anos que nós estudamos, o que vemos é que esta percentagem de faltas é muito constante ao longo de todo o período. Portanto, nós temos sempre 10% de professores a darem 80% das faltas. E a grande maioria desses professores são pessoas com idades a tocar nos 60 anos e que tenham tido um historial de doença. Portanto, isto virá possivelmente reforçar um conhecimento que os diretores já tinham individualmente das suas escolas, mas que transmite um sinal importante aos decisores públicos que devem considerar este acontecimento com uma probabilidade muito grande de acontecer no seu planeamento das necessidades da gestão escolar. E a chamar à conversa o Nuno Rodrigues, que está ao seu lado direito. É comum os investigadores, quando vou falando com eles, queixarem-se que nem sempre há dados para analisar o sistema de ensino português. Honra seja feita à DGEC, há cada vez mais dados, e isso também faz parte do meu dia-a-dia como jornalista, recorrer cada vez mais aos dados da DGEC. E aqui temos dados. Começava por perguntar qual é a importância de uma análise como esta, quer do ponto de vista do uso dos dados e daquilo que nos permite perceber que podemos inferir da informação existente, como também em termos do que é que ela permite projetar e como é que aquele trabalho da DGEC no dia-a-dia ajuda a definir políticas públicas. Muito bem, boa tarde, antes de mais, a todos, e obrigado pelo convite e parabéns à EduLog, tanto pelo estudo como por esta oportunidade de nos juntar para falarmos sobre este tema. A questão, e também agradeço a questão, de facto é muito pertinente, quando por vezes somos acusados de não divulgar dados. Temos vindo a tentar nos últimos anos, não só a disponibilização de dados já tratados, de publicações, cada vez temos mais publicações, mais formas de disponibilizar a informação de uma forma mais atrativa, mais moderna, mas também, e foi um trabalho que o Luís também começámos a fazer o seguimento, a construir um grande Safe Center. E esse Safe Center, neste momento, já tem mais de 13 anos letivos, onde conseguimos seguir praticamente o aluno desde o pré-escolar até ao ensino superior, e portanto sempre houve também aqui um grande apoio de envolvimento da tutela, de ambas as tutelas, tanto da educação como da ciência, tecnologia e ensino superior, exatamente para permitir que os investigadores conseguissem ter acesso aos dados de uma forma mais, digamos, sustentada e que pudessem fazer todas as análises que contribuíssem não só para os seus projetos, mas que pudessem dar também aqui uma informação adicional para os decisores políticos. O Luís, a Isabel têm sido assíduos utilizadores do nosso Safe Center, onde temos não só os dados da DGEC, mas também outra informação, exames, dados dos exames, etc. Portanto, tudo pode ser cruzado. Este estudo resulta um bocadinho dessa necessidade e dessa oportunidade que foi criada. Ou seja, a grande inovação deste estudo é lógico que a parte demográfica nós disponibilizamos na DGEC, temos inclusive a publicação do perfil do docente, onde temos os vínculos, etc. Mas a grande inovação foi poder utilizar aqui o microfone em condições, mas não está aqui ninguém. A grande inovação é exatamente conseguir fazer uma análise que nunca tinha sido feita, pelo menos de uma forma, digamos, tão aprofundada, uma análise sobre a abstenção do pessoal docente. E esse, de facto, é a grande inovação e a decisão pode ser tomada... Mas estes dados sobre as faltas, sobre o absentismo, já existiam? Já estavam disponíveis? Ou seja, à escala mais micro, os diretores conhecem-no com esta longitude? Certo. É assim, cada agrupamento de escolas
conhece os seus próprios dados, de uma forma integrada. Nós temos, a nível do Ministério, e temos já há bastantes anos, até há relativamente pouco tempo, a informação não estava integrada, mas é uma informação que o Ministério tem porque, por exemplo, o processamento dos vencimentos é feito com base nessa informação, que é vulgarmente chamada MISI, é o reporte da informação para a MISI dos docentes, que permite este tipo de análise. Mas talvez pôr uma opressão excessiva, uma exigência excessiva nos diretores, mas era possível antes termos esta leitura em cada uma das escolas? Eu, muitas vezes, falando com os diretores, eles diziam-me que sabem exatamente quem são os professores que vão precisar de substituição, sobretudo as substituições mais longas. Já vamos falar sobre os períodos de substituição. Era possível, mas era possível já ter acesso a estes dados para conseguir dar robustez a esta análise, ou só agora, com o estudo que a Isabel Flores fez, é que conseguimos ter esta leitura de conjunto? A leitura de conjunto já estava disponível em termos de informação, mas não tinha passado para o conhecimento, que é de facto aqui a grande mais-valia, e é logicamente que há uma série de informação que já é utilizada ao nível do Ministério para programar as necessidades docentes. E essa componente também, no estudo realizado pelo Luís há 2 anos, sensivelmente, sim, também foi utilizado. Penso que a parte do absentismo não foi assim tão evidente e, portanto, e por isso é que eu dizia que esta era a grande mais-valia deste estudo, que permite ver, de facto, aquelas necessidades pontuais que já existem, por exemplo, nos quadros, ou seja, as escolas já vão buscar através dos quadros de dona pedagógica, através da bolsa de recrutamento, mas que, por vezes, mesmo quando o docente volta, aquele professor, a escola continua a necessitar daquele professor que foi para substituir. E, portanto, este é aqui o grande problema e o grande desafio. David Justino, o estudo aponta a premência da questão da substituição dos professores, da forma como ela é feita. Nas suas conclusões, cito, o sistema educativo deve preparar-se para todos os anos substituir 12% dos seus docentes por razão de doença, em períodos que vão dos 120 aos 240 dias. São, arrisco-me a dizer, necessidades permanentes sem serem necessidades permanentes. São necessidades que o sistema sabe que vai enfrentar todos os anos. Que políticas públicas é que podem ser desenhadas para responder a uma questão como esta, que é antecipável, mas não tem as características que habitualmente o Orçamento de Estado e as regras da gestão pública exigem para dar resposta mais permanente? Eu vou-lhe, antes de mais nada, muito boa tarde para todos. Eu vou-lhe responder a 2 temas. Um prévio e outro diretamente àquilo que me coloca. Há um prévio que é quando se colocou e se começou a falar sobre o problema da falta de professores. É um fenómeno aparentemente mais recente. Eu devo confessar, e fui muito criticado por isso, não é? Mas devo confessar que, na altura que eu estive no Ministério, o professor Júlio Pedrosa passou-me, na transição de pasta, passou-me precisamente um processo, um estudo feito por investigadores do Instituto Superior Técnico, em que faziam uma projeção das necessidades. E o problema que na altura tinha não era a falta de professores, era professores a mais. Era uma situação completamente diferente. E o problema está em saber agora como é que se passa, digamos, de um excesso para, digamos, um déficit. Primeiro ponto. Mas há algo que eu julgo que é importante nós voltarmos atrás também. Se nós compararmos os dados de 2015, do ano letivo 2015-16, com os dados de 2022, que são os últimos que estão disponíveis em termos estatísticos, aquilo que nós observamos é que o sistema de ensino perdeu qualquer coisa como 111 mil estudantes e ganhou cerca de 9 mil professores. E quando começam a dizer que havia falta de professores, eu disse, mas como é que é possível?
Ou seja, nós perdemos 110, 111 mil alunos. E temos professores em relação ao mesmo período que, no fundo, aumentaram em cerca de 10 mil, 10 mil professores. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? E o problema que está na origem um bocadinho deste estudo e que nós, no Conselho Consultivo do EduLog, acabámos por abordar, era tentar perceber, está bem, se há falta de professores, aceitamos. Queremos saber em que grupos, em que zonas, em que condições e porque é que existe este paradoxo, não é, aparente, não é, de termos um crescimento do número de professores para um número cada vez mais reduzido de alunos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há aqui um problema de gestão, digamos, de recursos. Quer sejam os recursos humanos, professores, quer os recursos da rede. Quer mesmo dentro da rede, os recursos em cursos. Se calhar temos mais cursos, se tivermos mais cursos e mais disciplinas, mais horas, precisamos de mais professores. Mas, se nós queremos turmas mais pequenas, também precisamos de mais professores. Sim. Ou seja, a evolução que foi aqui apresentada sobre o número de professores ou o número de alunos por professor tem vindo a diminuir, não é? Quer dizer que por cada professor existente o número de alunos tem vindo a diminuir. O que quer dizer que a relação aparentemente é uma relação prodigiosa. Ou seja, porque toda a gente diz, se eu tiver menos alunos e se tiver turmas mais pequenas, eu obtenho melhores resultados. E isto foi a ideia que logo a partir de 2015 se instalou com a reivindicação generalizada de redução do número de alunos por turma, porque isso daria necessariamente melhores resultados. Os resultados viram-se agora, quer no PISA 2018, quer no PISA atual. Onde é que está a adversativa aí? Onde é que Não há mas. Aqui não há adversativa, não é? Estou a falar única e simplesmente, digamos, dados objetivos relativamente sobre isto. Agora, o problema é saber, então, mas onde é que estão os professores? Não é? E eu julgo, aliás, no estudo elaborado pela Isabel, vem lá o número de horas que faça o número de professores disponíveis. E não contabiliza os que estão em falta. O número de horas disponíveis face ao número de horas necessárias, há ali um diferencial. E, portanto, o problema é saber que, se calhar, em alguns grupos de docência podemos ter professores a mais ou a menos, mas, quer dizer, a ideia da falta de professores, eu aceito-a, mas não é um fenómeno generalizado. É um fenómeno referenciado a determinados grupos de docência e a determinadas regiões do país. E já não falo mais, podemos falar mais as escolas, etc. Não é? Mas, pelo menos isto. Não é? Portanto, quer dizer, quando nós pegamos, é o eterno problema de pegarmos só em médias, não é? Porque nunca sabemos onde é que estão as variâncias, não é? Portanto, aqui o problema é o mesmo. Ou seja, debaixo da capa da falta de professores, há uns que têm professores a mais, outros... Então, há falta de professores aonde? E este é que é o problema de base. E, portanto, nesse sentido, eu respondia agora ao seu problema, digamos, à sua questão, a dizer que, no fundo, há falta de professores não só no início do ano letivo em alguns grupos de docência, é perfeitamente natural, mas isto quer dizer que há grupos de docência que têm professores a mais, porque senão não dava estes valores. E aponta também para a irresponsabilidade entre as várias diferentes forças políticas de querer reduzir o número de alunos por turma, por exemplo, sem prever que isso ia gerar uma falta de professores. Porque a falta de professores não é só pelo facto do ensino superior estar a licenciar, estar a graduar menos profissionais para o ensino. Isso é uma realidade. O número de professores em fase de iniciação, de formação inicial, tem vindo a diminuir. Portanto, o influxo já é mau. Se nós ainda reduzimos, quer o número de alunos por turma, quer o número de horas, se aumentamos o número de horas em termos de oferta, etc., claro que ainda vai haver mais falta de professores. Portanto, é este raciocínio que está por trás da frase simples, há falta de professores, que eu reconheço que deve de haver, mas o problema é que essa falta está desigualmente distribuída, quer no território, quer na rede, quer nos grupos de docência, quer nas escolas, etc, etc, etc. Portanto, isto o que é que exige em termos de política educativa? Exige uma coisa que geralmente não se fala muito da política educativa, que é a gestão. Gestão de recursos, pura e simplesmente. Uma boa gestão de recursos.
e que é possível, se calhar, reduzir o número de alunos por turma, se por acaso o ganho de aprendizagem for significativo. Aquilo que se verificou é que o ganho de aprendizagem não foi significativo. Pelo contrário. Os níveis e as médias, etc., nos testes internacionais baixaram todos. Eu já não falo nos testes nacionais porque deixaram de existir praticamente, e, portanto não tem qualquer referência. Agora, mesmo as provas de aflição apontam precisamente que, não obstante termos esta relação, termos melhorado a relação professor-aluno, termos melhorado o número de alunos por turma, melhorado entre aspas, temos feito tudo isso, os resultados são piores. Portanto, a política educativa aqui diz tudo, não é? A começar na gestão e a definir aquilo que são, digamos, as metas da aprendizagem, os objetivos, etc. Agora, será que a política educativa tem resposta para este problema que colocou, que é o problema de saber como é que nós vamos substituir ao longo do ano? Eu diria que tem resposta, mas que eventualmente não é uma resposta consensual. Que é? Não, que é, obviamente, alterar completamente os mecanismos de substituição e o modelo de substituição. E aí é necessário ter coragem. Eu estou convencido que uma grande parte, não direi a maioria ou a totalidade, mas quer dizer, uma grande parte dos sindicatos não aceitaria uma alteração dessas. Não é? Nomeadamente, há um conjunto de entraves que funcionam como garantias para, digamos, para os direitos do professor, e eu respeito isso, só que temos uma situação em que a garantia do direito do professor não é acompanhada de uma maior garantia do direito do aluno. E, portanto, quando o mar bate na rocha, a gente sabe o que é que acontece, não é? E, portanto, geralmente são sempre os mais pequenos que acabam por sofrer as principais consequências. E isso reflete-se necessariamente, digamos, no desempenho dos próprios alunos e nas aprendizagens. Quer dizer, um aluno, eu lembro perfeitamente, se havia um atraso no início do ano letivo, por falta de colocação de professores, ou uma coisa qualquer, o problema dos famosos concursos, quer dizer, era o suficiente para o ministro vir abaixo, foi aquilo que me aconteceu, não é? Portanto, quer dizer, não, isso é, quer dizer, mas agora, pelo menos que parece que isso não é importante, não é? Quer dizer, são milhares de alunos que não têm aulas, não é? São milhares de alunos que passam não tendo aprendido, não é? E não há problema de maior. E eu, sinceramente, fico com uma inveja enorme, porque é que não era assim no meu tempo, não é? Já voltaremos à questão das políticas públicas, das respostas políticas, até porque levantou aí duas questões que eu acho que é importante separar da resposta de política educativa e da resposta gestionária. Queria convocar o Luís Catela Nunes também para a discussão. Não resisto, até porque o Nuno Rodrigues já se referiu duas vezes a isso, a convocar a experiência do estudo diagnóstico das necessidades docentes que desenvolveu. Era para o período 2021-2030, estamos dentro desse período e a confirmar essas conclusões. O estudo da Isabel Flores diz que ainda não temos uma falta de professores para as necessidades estruturais do sistema. A análise do David Justino, que acabamos de ouvir, aponta nesse sentido. Isto é coerente com aquilo que tinham sido as conclusões e o trabalho que tinha feito nessa altura, e conseguimos, neste momento, identificar onde é que estão os principais problemas, sendo que eles, como percebemos, não são iguais em todos os níveis de ensino, em todas as regiões do país. Boa tarde a todos. Em relação a este tipo de trabalho que a Isabel fez e outros tipos de trabalhos que se faz hoje em dia e que não se fazia antes, realmente há bastantes anos atrás ajudei a DGEC também, com outros investigadores, a montar estas bases de dados em que hoje é possível, de forma muito minuciosa, seguir os alunos, seguir as escolas, seguir os professores e perceber o que se está a passar. E realmente isto é importantíssimo para a gestão do sistema. É fundamental para uma gestão do sistema educativo ter informação detalhada. E realmente o estudo de diagnóstico foi feito há 2 anos atrás, também com a DGEC, mostrava as necessidades de recrutamento. Eu acho que aqui é importante falar de 2 coisas diferentes. Uma coisa são necessidades de recrutamento
E outra E coisa essas são têm a ver faltas. sobretudo com as estruturais, com as necessidades As estruturais? necessidades de recrutamento têm a ver com a evolução do número de alunos e com as aposentações dos docentes. Obviamente que as necessidades de recrutamento são diferentes de grupo de docência para grupo de docência, são diferentes de região para região e até mesmo ao nível das escolas as necessidades são diferentes. Mas globalmente, na maior parte dos grupos de docência, as necessidades de recrutamento vão aumentar e vão acelerar ao longo dos próximos anos. Portanto, é isso que temos estado a ver. O estudo foi há 2 anos. Olhando para o número de aposentados que saem todos os meses e são publicados pela Caixa Geral de Aposentações, vemos E todos os meses batem recordes? estamos a bater recordes. E os números não são recordes inesperados. Batem-se certo com o que nós estávamos à espera, porque as contas não são difíceis de fazer. O importante era realmente ter os dados. Outra coisa são as faltas de professores. E aqui é um problema diferente, porque haver necessidades de recrutamento, isso há regiões em que há mais necessidades do que outras, mas há regiões onde é mais fácil atrair professores, novos professores, há regiões onde é mais difícil atrair professores. Portanto, outra questão diferente é porque é que há falta de professores. Isso tem a ver com questões de oferta e de procura. E claramente aqui, em regiões em que há necessidades de recrutamento, mas depois não há professores novos, ou professores com habilitações próprias que possam também vir para as escolas, aí cria-se o problema da falta de professores. Com diferenças regionais tão marcadas, faz sentido pensarmos em quebrar o tabu de que as respostas não têm que ser necessariamente nacionais e que pode haver respostas diferenciadas em função das necessidades das regiões? Têm que ser diferenciadas. As respostas têm que ser diferenciadas, claramente. Uma das regiões em que há maior falta de professores, para além das necessidades, é, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa. Outra região também com falta de professores é a zona do Algarve. Ambas as regiões são problemas relativamente parecidos. Custo de vida, é muito mais difícil atrair jovens para a área de Lisboa porque o custo de vida é mais alto e, portanto, é mais fácil atrair docentes para outras regiões. Portanto, isso obviamente cria um problema de oferta e de procura. No Algarve, um problema semelhante. Há um problema sazonal também, em que o preço das casas aumenta muito durante o verão e, portanto, cria aí também um problema de atração de docentes para suprir as necessidades. Portanto, há aqui um problema diferenciado em termos de regiões, mas em termos das áreas também há problemas diferenciados. Por exemplo, pensando em áreas como matemática, áreas de ciências, em que um licenciado nessas áreas consegue obter um emprego em empresas com um salário muito mais alto do que sendo professor, obviamente que isso vai criar uma concorrência entre a profissão do docente e a profissão alternativa numa empresa. Portanto, obviamente que se queremos arranjar soluções para regiões que são diferentes e para áreas que são diferentes, sem criar problemas de orçamento, ou seja, obviamente que uma solução seria aumentar o salário de todos os professores. O problema é que os orçamentos são limitados. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre as medidas políticas em termos de incentivos financeiros, podem ser diferenciados conforme as regiões, conforme as áreas, isso é uma opção, mas também ter outras políticas de compensação, por exemplo, a questão do tempo que os professores despendem nas escolas, o tamanho das turmas. Há uma série de outras políticas que podem, obviamente, em termos pedagógicos, não serem as melhores. Por exemplo, aumentar o número de alunos por turma. A partir disso não leva a melhores resultados dos alunos, mas essas medidas levam à contenção de custos. Se essas medidas forem complementadas com outras medidas, por exemplo, utilização de novas tecnologias, utilização de outras ferramentas pedagógicas em sala de aula, desburocratização do trabalho do docente, este tipo de trabalho pode compensar, este mix de políticas, no fundo, pode compensar a falta de professores. Ou seja, tem que haver políticas diferenciadas. É a única forma de ter um mix político sustentável que consiga fazer face à grande necessidade de docentes nos próximos anos. Há uma questão de política também importante, e que o David falou, que é a questão de gestão.
Como é que se implementam estas soluções? E por vezes é fácil dizer tem que haver uma solução. Há uma solução mágica. Há aqui uma varinha mágica e temos aqui a solução. As soluções são muito diferentes de região para região e de área para área. Portanto, é preciso pensar também que não pode haver uma solução única que dê resposta a tudo. E aqui a discussão também pode ser em termos, será que há soluções centralizadas que resolvem tudo? Ou será que pode haver alguma descentralização na gestão destes processos que possa resolver de forma diferente, em regiões diferentes ou em escolas diferentes, os problemas da escassez de professores? E certamente que sim. A solução numa escola pode ser diferente da melhor solução noutra escola, ou numa região, ou noutra área. Portanto, eu acho que também é importante este análise, pensar em soluções que não sejam centralizadas e que também haja alguma descentralização, sabendo, pelos dados que conhecemos, apesar de Portugal ser um país pequeno, é um país muito diverso. Era isso que eu ia colocar essa questão, Nuno Rodrigues, que é... já falamos um pouco na sua primeira intervenção sobre o mérito de identificar padrões e de como eles podem ser úteis para definir soluções políticas da política pública. Isto que dizia há pouco o Luís Catela Nunes, e a propósito de uma questão que lhe colocava, de ser possível definir soluções distintas para regiões distintas. Os números e os dados que estão disponíveis permitem afinar essas respostas desse modo, mais dirigidas e menos e a deixarem de ser pensadas como uma única solução nacional? Certo, permite, obviamente, não é? Porque temos os dados que nos permitem ir ao nível do indivíduo ou mesmo da escola e, portanto, permite perceber e identificar onde é que estão esses eixos. Eu gostava, em relação aqui ainda a esse ponto, mas também aqui 2 pontos que foi dito, que foram aqui referidos. Nós temos, e tem sido uma preocupação, não é só de Portugal, não é? Como sabemos, esta questão não é só em Portugal, é a nível europeu e mundial. A Comissão Europeia, através do Education Training Monitor, e o OCDE, através do Education Netherlands, têm identificado isto constantemente. E sabemos, de facto, que é um problema que está a existir em outros países. Outros países que têm estado a tentar soluções, a aplicar soluções, como Portugal também tem já algumas feitas, que eu não irei aqui focar, mas dando o exemplo de outros países, e um bocadinho como aqui estava a ser referido, temos esta questão de ir para as zonas mais... ou seja, não é menos favorecidas, porque depois temos a área metropolitana de Lisboa e do Algarve, que é por outras razões, mas o que é que tem estado a ser feito lá fora? Primeiro, a partilha de docentes entre escolas, por exemplo, não é? Para colmatar a falta de ausência. Outra... Isso não caiu bem em Portugal na fase da negociação. Exatamente. É por isso que eu disse. Não vou falar dos casos em Portugal. Estou a dar o exemplo do que está a ser feito noutros países a nível europeu. Portanto, essa é uma questão. Depois, a outra é, que também não sei se correrá muito bem, que é tarefas administrativas. Há países que estão a contratar assistentes e pessoal não docente para ajudar os professores e libertá-los dessas tarefas. É importante também referir, e o Thales refere isso, comparando os dados de 2014 com 2018, as tarefas administrativas desceram, segundo os professores desceram. Agora vamos ver o que é que acontece no Thales 2024. Portanto, essa era uma outra hipótese. Depois, há de facto os cursos do ensino superior. No último ano saíram mais diplomados, por acaso, nos cursos de profissionalização e que dão possibilidade da educação, são 2.600, não são se calhar muitos, mas se tivermos uma necessidade de 3.000, como no estudo dizia, 3.000 por ano, 2.600, mais o estoque que já existe, poderá dar a resposta. Outras possibilidades também se calhar também em Portugal não se quer ouvir falar nisto, mas está a ser praticado em outros países, é ir buscar professores a profissões que não sejam de professores. Portanto, está a ser feito lá fora. Inclusive, por exemplo,
dando equivalência a 10 anos na carreira. Portanto, são hipóteses que podem ser desenvolvidas a nível global. Qual é em relação às maiores dificuldades? E olhando para os grupos de recrutamento daqueles dominantes, matemática, português, biologia, geologia, físico-química, educação física. Nós temos ali, eu acho que matemática foi o único grupo de recrutamento que em 21-22 decresceu o número de docentes. Todos os outros subiram. Mas se nós olharmos para os professores de português, e há bocado a Isabel está a dizer, a idade é muito preocupante, de facto. No grupo de recrutamento do português é o grupo mais envelhecido. E logo aí tem influência em todos os outros indicadores, sim, porque diminui o tempo de serviço, aumenta, se calhar, as doenças, aumentam as reduções letivas. Sim. E, portanto, há dois dados do estudo da Isabel Flores, que é o envelhecimento médio é de 51 anos, no caso dos professores portugueses está perto dos 60, e vou buscar outro dado ao estudo, as faltas de longa duração crescem gradualmente a partir dos 60 anos, ou seja, é exatamente por aí que apontava. E só para dar um dado a nível global, nós, em Portugal, temos 49%, 50% dos professores com mais do que 50 anos. Uhum. Há outros países, por exemplo, a Itália e a Grécia, têm 60% dos professores com mais do que 50 anos. De facto, o índice de envelhecimento é grande. É grande, e concordo com o David Justino, de facto, se calhar não era previsível, porque nós, por exemplo, nos anos 70, tínhamos 180 mil crianças a nascerem. No ano 2000 já só tínhamos 120. Hoje em dia temos cerca de 80 mil. Portanto, não era expectável que subisse a necessidade. Mas também agora temos aqui um novo indicador, que é a população residente nos últimos anos está a aumentar. E está a aumentar a nível da escola. Também já estamos a notar nisso, que é os alunos estrangeiros. Pela primeira vez o número de alunos no sistema de ensino aumentou. Poderá trazer outras necessidades. Anos. Já vamos falar de soluções, Isabel Flores. Vou-lhe lançar mais uma pergunta provocatória, porque costuma sair-se bem com ela. Mas eu estava a ouvir o David Justino a falar e a pensar numa questão que é, e gostava de ouvir a sua opinião. Como é que tem lido a forma como esta questão da falta de docentes tem sido discutida publicamente nos últimos meses, no último ano em particular? Ela tem estado concentrada nas questões essenciais ou está desfasada da realidade e parte de pressupostos errados? Ora bem, primeiro quero dizer aqui duas coisas. Dar um cumprimento à DGEC, porque disponibiliza sem entraves, com total liberdade de análise, os dados da educação. E só com esses dados é possível olhar para eles e termos informação útil para informar, passa o pleonário, as políticas públicas. Portanto, isto é o meu grande agradecimento à DGEC, que o faz célere, em boas condições, sempre disponível e, portanto, sem estes dados, e sei de outras áreas em que é muito mais difícil ter dados, e, portanto, a DGEC tem vindo a fazer um trabalho fantástico na anonimização, na disponibilização, isso é muitíssimo importante aqui. Agora, a questão que me põe de os ângulos que estamos a olhar para isto é, eu, acima de tudo, penso que com a informação que o Luís nos deu, que nós agora trazemos também neste estudo, com a informação que os diretores também têm das suas escolas, nós tendemos a extremar muito as discussões e a não olhar para os problemas reais e analisá-los com calma e a pensar em soluções. Portanto, há sempre aqui uma discussão muito extremada, que é os direitos dos professores que são intocáveis, por um lado, e, portanto, qualquer coisa vem os sindicatos que, inclusive, não concordaram com este estudo. Isto não tem nada para concordar, é análise de dados, não é opiniões.
Portanto, houve aqui logo este extremar de posições e que olham para a profissão de professor dentro de uma redoma onde não se pode mexer em regra nenhuma. E, portanto, logo aqui temos um obstáculo muitíssimo grande à resolução dos problemas, seja por qualquer uma das vias que o Nuno referiu, que também referiu ali já o Luís, seja por outras vias que estão a ser experimentadas noutros países, tanto para os que estão na profissão como para os que hão de entrar, não é? Porque os problemas dos que hão de entrar, depois da década de 30, vão ser muito maiores dos que são agora. Porque, de facto, apesar de haver um ligeiro aumento do número de alunos do superior a irem para as vertentes de ensino, temos classes completamente vazias ali nos 35 anos para baixo. Ainda temos bastante pessoas ali nos 40 a 50 anos que vão substituir as reformas até o fim da década, potencialmente não em todas as áreas, temos sempre aqui as STEMs com mais dificuldades, mas a seguir o problema vai ser muito maior, mesmo a nível das necessidades estruturais. Portanto, a minha visão é preciso, temos um problema, temos uma escola onde os alunos estão muitas horas sem aulas, por absentismo, por não colocação dos professores, e que esse problema tem que ser resolvido. E para ele tem que se encontrar soluções. Algumas dentro do próprio sistema, partilha de docentes que estejam na própria escola e que possam ser assistentes, possam compensar faltas dos colegas, possam também contribuir para uma educação mais inclusiva dos estrangeiros, das crianças com necessidades especiais, etc. E, portanto, a profissão de professor vai ter que se diversificar, vai ter que se modernizar, vai ter que se tornar mais apelativa e os sindicatos têm que ter aqui uma abordagem de vontade de fazer parte da solução. E não esta tentativa de voltar permanentemente ao passado de uma profissão que estava dentro de uma redoma intocável e que já não é compatível com os mercados de trabalho atuais. Isabel Flores, vou pegar numa expressão sua, mas a pergunta vou lançá-la ao David Justino. A Isabel Flores dizia numa entrevista à Clara Viana no Público, defendia a figura dos professores assistentes como uma proposta de solução, professores que ficassem de alguma forma ligadas às escolas e que pudessem assumir funções quando fossem necessários, em função das substituições ou de outras necessidades temporárias das escolas. É uma solução viável no seu ponto de vista? Como é que se pode reconfigurar a carreira para ela ser menos rígida e também ter uma capacidade de resposta que permita-me dizer, eu entendo, parece-me, eu falo muitas vezes com os alunos, fiz alguns trabalhos recentemente com alunos que são candidatos a professores. E esta ideia da carreira a eles diz-lhes muito pouco, diz-lhes muito mais as condições objetivas que vão encontrar portanto, se a carreira tem X escalões ou se é muito mais dispersa, é muito menos interessante para esses alunos do que provavelmente o que as condições de trabalho, o local onde são colocados, o salário propriamente dito, mas aqui foi uma digressão minha como contexto. Esta ideia dos professores assistentes e de uma carreira distinta, se calhar menos vertical, mais flexível, pode fazer sentido, e que desafios é que ela tem, desde logo, na necessidade que há da negociação coletiva com os sindicatos, que tem sempre tensões e das quais nenhum Ministério da Educação escapa. Eu percebo a sua pergunta e acho que a solução dos professores assistentes é uma parte. O grande problema que existe é se nós conseguimos ou não conseguimos resolver o obstáculo que é enunciado pelo princípio todos os professores, todos iguais. Enquanto se mantiver este princípio como orientador, ora das políticas educativas, ora da ação sindical, que é tratar todos por igual, e a única coisa que difere é o posicionamento na carreira a que correspondem níveis salariais diferentes. Não é? Portanto, se mantiver isto, é muito difícil introduzir esse tipo de alterações. E, portanto, conta muito com aquilo que a Isabel estava a dizer, digamos que os próprios
organizações sindicais possam pensar muito seriamente sobre isso, se estão mais ou menos abertos para se negociar uma solução destas. Agora, há uma coisa que eu julgo que é indispensável, que o Samuel também já focou. Quer dizer, não há nenhum determinismo que nos obriga a aceitar que vamos ter cada vez menos professores para os alunos que temos. O problema é, desde já, temos que gerir melhor aqueles que temos. E, de imediato também, pagar-lhes melhor e, acima de tudo, porque, na verdade, quer dizer, houve um processo de proletarização da classe docente. Quer uma proletarização simbólica, quer uma proletarização material. Não é? E isto abrange todos os níveis de ensino. E, portanto, como disse o Luís... Incluindo o superior. Também com o superior. Também com o superior. Basta comparar quanto é que ganha mesmo um catedrático em comparação com o que ganha um juiz do Supremo, ou que ganha um general ou um almirante das Forças Armadas. Quer dizer, basta comparar, pegue-se nos últimos 20 anos, 25, 30 anos, e veja como é que, em termos salariais, isso evoluiu. Portanto, isso já não é novo. Mas, quer dizer, o problema é saber até onde é que se pode levar isto. Não é? E eu, sinceramente, acho que esgotou, precisamente, a começar pelos professores do ensino básico e secundário, no fundo, para além de estarem mal pagos, independentemente dos escalões, isso depois é uma outra questão que poderá ser analisada. Mas, acima de tudo, sentem-se desrespeitados, porque o termo mais utilizado é precisamente o não reconhecimento do trabalho que eles desenvolvem, nomeadamente com dificuldades cada vez mais acrescidas. Estava-se aqui a falar que vamos ter, por exemplo, mais alunos de origem estrangeira. É um dos grandes desafios que colocam às escolas e aos professores, é saber como lidar pedagogicamente. Não é em termos remediativos. É pedagogicamente como é que se lida com isto. E as pessoas não estão formados para lidar com a diversidade social e com a diversidade cultural, com a diversidade religiosa, por exemplo. Não é? As pessoas andam sempre muito preocupadas com o problema das casas de banho, mas depois esquecem-se destes problemas da aprendizagem de alunos que têm historiais e têm contextos de origem completamente diferenciados. E são muitos mais, quer dizer, vai ser o grande desafio que se coloca em relação à docência, digamos assim, é precisamente como lidar com esta diversidade. Ou o outro problema é saber também como é que vamos lidar com as novas tecnologias, porque nós não há, uma das coisas que eu estou farto de dizer que falta, é uma pedagogia do digital. E esta pedagogia digital faz parte, é um dos grandes desafios que se colocam ao problema do conhecimento escolar. Ou seja, como é que eu vou utilizar os diferentes instrumentos digitais que eu tenho à disposição para melhorar o processo de aprendizagem. Não é só para fazer folclore. Para fazer folclore a gente faz isso muito bem. Não é? Agora, como é que eu vou, no fundo, buscar esses instrumentos para aumentar o valor acrescentado da aprendizagem? Esse é o grande desafio. E para isso eu tenho que saber, tenho que se envolver, tenho que, no fundo, formar as pessoas nesse sentido. Ora, bem, nós temos aqui este problema complicado, não é? Que é, no fundo, temos vários desafios de base qualitativa e que têm a ver com o exercício da profissão, e depois temos uma limitação clara relativamente à gestão da rede, à gestão da carreira e ao próprio reconhecimento social dos professores. Portanto, julgo que é um dos pontos. Agora, há aqui um ponto que eu gostava só de lembrar, nomeadamente relativamente ao problema da descentralização, ao problema da desconcentração, digamos, de algumas questões, nomeadamente o problema do recrutamento. A gente não se pode esquecer que eu vou utilizar números muito grossos, que nós temos 2/3 dos professores a viver num terço do território. E, portanto, isto só se consegue compensar com uma gestão centralizada. E, por isso, eu sou defensor de que se deve manter relativamente, digamos, aqueles são os concursos nacionais, tradicionais, que se devem manter os concursos nacionais. Agora, o que nós temos que flexibilizar são, nomeadamente, o problema das substituições. Uma parte delas são para pequenos horários, não é? Então, aí é que nós devemos flexibilizar em termos de, digamos, horários mais reduzidos, etc. Poder dar às escolas
capacidade e poder de contratação e recrutamento. Aí, ou seja, só que lá temos o problema da lista graduada. Não é? E o problema da lista graduada é que vem um professor, vem outro professor, segue-se a lista toda, não é? A seguir mete o atestado. Quer dizer, mas eu compreendo perfeitamente uma parte desses professores que têm que abandonar a família, não é? Que está a viver no norte do país, tem que ir pagar uma renda insuportável para ir para Lisboa ou para o Algarve. E se calhar depois não tem outro recurso de não meter o atestado médico. Como o custo do atestado médico é cada vez mais acessível, não é? Portanto, é natural que as pessoas racionalmente tenham que recorrer a este estratagema precisamente para evitar ficar com a vida desgraçada. Luís Catela Nunes, eu fiquei a pensar a propósito da sua intervenção anterior, uma coisa que é assim, uma espécie do paradoxo das áreas STEM, que é uma área a que as escolas vão ter que dar cada vez mais resposta porque a sociedade assim o exige, as mudanças tecnológicas apontam nesse sentido. O paradoxo está que as empresas, a economia também vão precisar de cada vez mais gente desta área. Portanto, convencer alunos no ensino superior de fazerem formações para serem professores dessa área, quando há uma atração do mercado por engenheiros, matemáticos, etc., para essas áreas, será cada vez mais difícil encontrar esse apelo. Não lhe vou pedir que me dê uma solução mágica, mas como é que se enfrenta este desafio, este paradoxo? Pois eu já tinha dito que não há soluções mágicas. Sim. E realmente não tenho, infelizmente. E esse é um desafio muito grande nestas áreas de grande competição do mercado de trabalho. E obviamente que todos queremos que os nossos jovens encontrem o seu percurso profissional mais atrativo para eles, tanto em termos salariais, mas como também em termos da sua carreira e de gostarem do que estão a fazer. Eu acho que aqui, eu já tinha dito, e há pergunta sobre, tem que haver diferenciação salarial? Eu acho que tem que haver, não estou a ver outra solução aqui. Mas também tem que haver outras formas de atrair os docentes para uma profissão docente que seja atrativa, e há outras soluções que não só as financeiras que podem tornar a profissão atrativa. Um ambiente da escola que seja um ambiente positivo, um ambiente de desenvolvimento profissional, um ambiente, por exemplo, em que há mentoria ou indução dos novos professores, um ambiente também institucional em que há uma estabilidade nos contratos, uma estabilidade nos compromissos assumidos. Portanto, a profissão de professor pode ser uma profissão atrativa. Infelizmente, quando perguntamos aos jovens se quer ser professor, eu acho que as estatísticas dizem que deve ser 1 em 100, ou até menos, que quer ser professor. E se perguntarmos aos pais, quer que o seu filho seja professor, eles também dizem que não. Portanto, há aqui um problema que não é só do salário, é da própria atratividade da profissão. Portanto, eu acho que a profissão de professor pode ser atrativa, mas há uma série de condições que têm que vir atrás. E é um pacote que tem que ser atrativo. Há bocadinho falou-se das regras para ser professor. Se perguntar a um jovem isto dos escalões, os jovens não sabem como é que se entra para professor. Eles não sabem. A profissão de professor hoje em dia é tão complexa em termos de concursos. Quantos tipos de concursos é que há? Imensos concursos, as regras estão sempre a mudar. A profissão de professor no sistema público é uma confusão. Portanto, é natural que os professores não queiram, os alunos não queiram, nem sequer pensem em ser professores. É uma profissão realmente complicada, da maneira como está desenhado hoje. Deixe-me partilhar, e partilho com todos e com quem nos estiver a ver. É tão complexo que eu tenho uma cábula na minha secretária permanentemente para conseguir entender-me entre os concursos dos professores. É verdade. Depois há aqui uma questão económica que tem a ver com o sistema público, mas também o sistema privado. Ou seja, este estudo foca-se totalmente, e o nosso estudo que fizemos sobre o diagnóstico de docentes com a DGEC foca-se no sistema público. Mas, obviamente, que as famílias têm outros mecanismos para suprir deficiências do sistema público. Desde explicações, desde colégios privados.
Portanto, há uma série de outros mecanismos que as famílias que podem e que têm esses recursos Mas os financeiros... colégios não estão imunes também a estas dificuldades de encontrar professores. Claro, obviamente que o que vai acontecer é a falta de professores, que eu acho que esses professores que há no sistema público, isso também vai influenciar o sistema privado. O que vai acontecer para atrair professores para o sistema privado, isso não é fácil de perceber, vão ter que pagar mais aos professores no sistema privado e as propinas, obviamente, vão encarecer. Ou seja, a falta de professores em geral vai afetar todos, mas vai afetar mais, e há aqui um problema de equidade, vai afetar muito mais quem não tem possibilidades de rendimento para pagar explicações ou pagar propinas. Portanto, este problema da escassez de professores, e em algumas áreas em específico, é um problema de políticas públicas, sobretudo um problema de equidade que muitas famílias não têm outra solução a não ser seguir o sistema público. Realmente é um problema importante. Há espaço agora para questões ou da plateia. Há um microfone ali no meu lado direito. Aqui na segunda fila uma primeira inscrição. Se calhar propunha que juntássemos 2 ou 3 questões e depois voltávamos aqui ao painel para uma ronda de respostas e comentários. Meu nome é Carlinda Leite, e eu quero felicitar a professora Isabel Flores pelo estudo, não só pelo conhecimento que permitiu, que construiu e que apoiará ou permitirá apoiar políticas, se houver quem queira e quem possa aplicá-las, mas também por ter contribuído para a boa imagem dos professores. Quando o Jornal Público publicou o estudo que fizeram, por acaso, eu estava numa mesa de café com amigos que não são da área da educação. E para quem pensam que, se isto fosse na minha empresa, isto nunca aconteceria, os professores faltam muito, e o estudo, e eu ler com voz alta os vossos resultados, mostraram que, de facto, os professores não faltam assim tanto. Os que faltam é por uma razão. Aliás, estudos como este e como o que foi coordenado pelo professor Luís Catala Nunes fazem diagnósticos que permitem ver que podem apoiar políticas públicas do campo da educação. E, de facto, a falta de professores é mesmo um problema. E é, como no painel várias pessoas disseram, é o problema de atrair estudantes para cursos de formação de professores, e os problemas são muitos. Claro que tem a ver com a carreira, claro que é incrivelmente a norma travão para as pessoas que entram na carreira. É incompreensível que no século XXI ainda continue. Já para não falar depois das outras. Mas claro que a atração para a profissão professor não pode ignorar as outras situações. Por exemplo, a habitação. Porquê é que na zona de Lisboa faltam professores? Porque um professor, para ser colocado, ou um jovem professor, para ser colocado numa escola de Lisboa, o vencimento dele não paga o alojamento. Portanto, isto a medida que foi tomada de apoio ao alojamento é irrisória, muito difícil e, portanto, em síntese, a atração para a profissão docente é um problema que tem de ser estudado mas que também quando se fala na atração quando a comunicação social, há 2 anos atrás, começou a divulgar que faltavam professores, houve algum aumento de candidatos, mas esse número de candidatos não é igualmente distribuído por todas as instituições de ensino superior e, portanto, também, por outro lado, o estudo que foi coordenado pelo professor Catala Nunes também identifica claramente quais são os grupos de recrutamento onde há falta. Em síntese, quando se estuda, as medidas políticas que mobilizem o conhecimento que tem sido produzido nesta área, têm também elas de ser muito inteligentes. E eu reforço, têm elas próprias de ser muito inteligentes. Têm de ter em conta os grupos de recrutamento,
têm de ter em conta as políticas associadas e têm de ter em atenção a atratividade que causam determinadas instituições de ensino superior. Eu devo dizer que fiz parte de um estudo que, utilizando os dados da falta de professores por grupos de recrutamento, estudámos a capacidade de formação instalada nas instituições de ensino superior em 2021-22, o número de candidatos para cada curso e o número de inscritos. E em algumas instituições de ensino superior, a atratividade é, eu não digo zero, mas é diminuta. Tem 20 vagas e tem 2 candidatos. Em compensação, há outras instituições que têm 20 vagas e têm 40 candidatos. Ou seja, a atratividade para a formação, já não digo a atratividade para a profissão, a atratividade para a formação tem de ter em consideração este aspecto e depois tem de ser associada a outras políticas que apoiem a deslocação de jovens professores para outras zonas. E eu, de facto, o que me parece é que o professor Catela Nunes disse, que são precisas, quando há um problema são precisas medidas, e as medidas não têm de ser, têm também elas de ser diferenciadas. E na minha ótica, na minha inocente ótica ou ponto de vista, de facto é importante que a formação de professores seja de imensa qualidade para assegurar aquilo que o professor David Justino disse, portanto, eu reconheço que são algumas instituições de ensino superior que têm competência e experiência e missão de formar naquele sentido, e para escolas onde faltam professores, eu, por exemplo, até me parece que poderiam existir modelos distintos de formação de professores. Mas há um problema que é atrair para a profissão docente novos candidatos, porque, de facto, quando nós questionamos os jovens do ensino secundário, consideram que a profissão docente não está nos seus horizontes por vários motivos, provavelmente pela nossa pouca capacidade para mostrar que a profissão professor é interessante. E só para terminar, e desculpem eu estar a gastar muito tempo, apesar de tudo, precisamente por considerarmos isto importante, eu e uma colega fizemos um estudo de o que é que na Universidade do Porto, que é a universidade que forma maior número de pessoas, que tem maior número de candidatos nos grupos de recrutamento de terceiro ciclo, ensino secundário, e nomeadamente naqueles onde faltam professores, o que é que atrai estes jovens para a profissão? E os dados também são extremamente positivos. Mas que também nos indiciam que é preciso alguma atenção de todos nós, cidadãos, que nos preocupamos com esta situação. É que escolheram a profissão docente, apesar de terem sofrido, muitos deles, uma forte dissuasão da família, dos amigos, para escolherem outra coisa, porque ser professor não era uma boa profissão. Ou seja, estudos como os vossos são extremamente importantes para alterarem esta representação social que ainda existe de que profissão não é mau. É mau. Obrigado, professora. Eu não sei se há mais questões ou comentários da plateia. Ainda temos uns minutos. Aqui uma inscrição à frente. É uma pergunta hiper rápida. Os números do absentismo distribuem-se geograficamente de maneira uniforme ou há variações regionais? Isso está... Posso já responder a essa? É muito direta esta questão. Isso está no estudo, ele é bastante uniforme. Há algumas zonas do interior e do interior norte do país com 2% em média a mais nestas faltas de longa duração. Não sei explicar porquê, talvez por causa do maravilhoso clima do norte, que o pessoal fica mais doente, mas pronto, ou talvez mesmo por causa de algum envelhecimento também maior nessas zonas do interior. Temos ligeiramente acima, mas não é assim uma coisa muito expressiva.
Posso só- Sim, com certeza. Porque eu também tive curiosidade em ver e aparecia a Beira Baixa e o Alto Tâmega. E fui cruzar com a informação que vale o que vale, não estou a dizer que há uma correspondência direta, nem pouco mais ou menos, com os dados de um estudo que fizemos sobre a saúde psicológica e o bem-estar. Curiosamente, a Beira Baixa é onde os professores estão menos integrados em termos de ambiente escolar e em termos de gosto e de satisfação com a vida, aparecem as duas regiões, o Alto Tâmega e a Beira Baixa, muito cá para baixo. Portanto, não estou a dizer que há uma relação direta, mas isso acontece e os alunos destas regiões também são os que apresentam mais níveis de stress. Isso é interessante. Muito Belo interessante. cruzamento para um próximo estudo. Um belo cruzamento. Deixa-me só também sim. dizer aqui mais uma coisa em relação ao que o David Justino disse há bocadinho e vou contrariá-lo, só para isto ser mais divertido e não estarmos todos a dizer a mesma coisa. E que se prendia há bocadinho com a questão de que os professores deslocados, porque estão deslocados, acabam por meter a baixa, porque é difícil estar fora de casa. Não são todos. Mas isso era uma das hipóteses que nós tínhamos no estudo e fizemos esse cruzamento e não confirmámos a nossa hipótese. Portanto, os professores que têm morada oficial fora do distrito onde estão a lecionar não faltam mais do que os seus pares. Posso? É só para dar aqui um bocadinho. Posso. É que falta uma variável. Ok, sim, possível. Falta uma variável porque é o seguinte. Muitas vezes concorre-se às escolas e só depois de saber qual é a escola onde se é colocado é que se sabe qual é a natureza da escola. E eu estava-me a referir, e não o disse se calhar, mas devo fazê-lo agora, às escolas TAPE, que estão de tal forma estigmatizadas que são os próprios professores que fogem dessas escolas, ou seja, ainda colocados lá, apresentam o atestado médico a seguir. E eu tenho, porque moro ao lado de uma delas, tenho uma excelente relação e eu acompanho muito a vida dessa escola e vão-me dizendo também daquilo que acontece noutras. Portanto, há um conjunto de escolas, não é só um problema regional, ou seja, o problema regional, a Grande Lisboa, Algarve, etc., quer dizer, não tem grande reconhecimento, mas quer dizer, no norte do país, no Grande Porto, não há falta de professores. Não é? Quer dizer, pelo menos os dados revelam um bocadinho isso. Não é? O problema é lá em baixo. Não é? Portanto, por outro lado, dentro digamos, das várias regiões, há um mecanismo de estigmatização, nomeadamente de determinado tipo de escolas, ou porque têm um historial de indisciplina muito grande, ou porque são deslocados. Portanto, aí também funciona esse tipo. Agora, reconheço que, na verdade, esse dado esclarece um bocadinho, embora eu reproduza, se calhar mal, mas reproduzo a queixa de muitos diretores, nomeadamente deste tipo de escolas, que dizem que não conseguem fixar novos professores. Num próximo estudo incluímos essa variável. Mas é uma variável a ter em conta. É muito importante, realmente. Posso deixar aqui mais? Sim, é isso. Temos tempo agora para começar a encerrar para últimas... Só aqui acrescentar a parte da não educação, ou seja, o problema do absentismo é um problema que foi estudado aqui neste trabalho, mas é um problema que também afeta outros setores, que não só o setor da educação pública. Eu tive curiosidade e fui ver os dados da Segurança Social, em que publicam mensalmente e anualmente dados sobre as baixas médicas e outro tipo de baixas, assistência à família, etc. E realmente, o período pós-pandemia, é interessante ver que há um pico, 2021 subiu um pouco, mas 2022 há um pico muito grande de baixas médicas. A nível do sistema público, provavelmente ainda não sabemos, porque os dados ainda não saíram, mas se realmente isto está a acontecer nas empresas e as razões para que isto aconteça não são muito claras, pelo menos percebe-se que há muitas baixas que são baixas de curta duração, porque o subsídio médio está a baixar, o que indica que não são doenças prolongadas que estão a aumentar, mas são doenças mais curtas. Até que ponto isto não vai causar também, se isto estiver a acontecer no sistema público, isto é mais uma dor de cabeça para o futuro. Será que isto está associado a problemas de saúde pós-pandemia, o chamado Covid longo? Serão outro tipo de situações? Não se sabe muito bem, mas é algo que também acontece noutros países, não é só em Portugal. Portanto, é algo
que merece ser estudado, e a DGEC tem os dados e, se calhar, em breve podemos olhar também para esses dados. Eu só não queria deixar fugir a questão e o tema levantado pela professora Carlinda Leite da atração da profissão e da formação inicial. Se calhar propunha fazermos uma última ronda sobre isto, sobre o que é que os números nos dizem do que temos vindo, destes estudos que temos vindo a falar, em particular este mais recente da professora Isabel Flores, e sobre o esforço que precisamos de fazer, provavelmente, enquanto sociedade, enquanto país, para facilitar ou desanuviar a nuvem negra que paira sobre a profissão e que seguramente afastará os jovens. Nuno Rodrigues. Sim, vou começar e pegando um bocadinho naquilo que também já veio a ser dito. Eu não gosto de fazer isto, a estatística de um, mas eu próprio não consegui convencer as minhas filhas para ir, eu tenho 3, e disse, não, vão, sigam a educação, e elas nem pensar. E, portanto, isto é um reflexo do que temos que fazer. Primeiro, temos que mudar a imagem da docência e não criar os docentes como a profissão docente como um bicho de papão. E isso é um trabalho que tem que ser feito por todos e pelos próprios docentes, que eles próprios dizem que a carreira não é valorizada pela sociedade, então temos que incentivar isso. Tudo o resto, o que sejam dados objetivos, de facto, temos vindo a observar o aumento, mas confesso que temos que vir a trabalhar mais, não só a nível da educação, e aliás, nunca não só aqui na alteração dos quadros de zona pedagógica, mas também já dá para aproximar um bocadinho mais, mas a nível do ensino superior é fundamental criarmos condições para aumentar as vagas, e nas áreas, porque como o professor David Justino referiu, as médias têm este problema, e há áreas da STEM que de facto são preocupantes. Mas são preocupantes não só para a docência, como para toda a economia. É áreas onde vai ser muito difícil atrair pessoas. E, portanto, na docência temos que criar oportunidades de facilitar, e este facilitar entre aspas, que é para depois não sermos mal entendidos, é facilitar o acesso à universidade, mas sobretudo o acesso à profissão. Isabel Flores. Ora bem, primeiro, parar de dizer mal. Entre os próprios, a comunicação social e os outros todos, parar de dizer mal. Acho que é uma coisa, ninguém vai fazer uma profissão que é péssima aos olhos de toda a gente. Mas não passa só por aí, não é? Temos também aqui, eu ainda esta semana estava a ouvir uma conferência de um colega inglês, e é exatamente os mesmos problemas, maiores, porque em Inglaterra e noutros países da Europa há imenso abandono da profissão, e nós não temos, felizmente, ainda, pelo menos, abandono da profissão, mas o meu colega o que de facto dizia era o que é valorizado pelos jovens no mercado de trabalho hoje é substancialmente diferente e está a mudar em relação às gerações anteriores. E, portanto, coisas como teletrabalho, bom ambiente de trabalho, aliás, como o Luís já referiu há bocadinho, uma carga burocrática que possa ser feita de uma forma mais controlada e mais distribuída entre pessoas administrativas e os professores ficarem só com a carga burocrática mesmo. As questões salariais também, mas como acho que era o Luís que dizia há bocadinho, um jovem não faz a mais pequena ideia da carreira. Não faz ideia que há 10 escalões e não sei quantos tampões e não faz ideia, não é? E olha para a profissão de professor como uma profissão bafienta. E, portanto, é uma profissão que tem regras que cheiram a bafio. E é preciso ter e é uma profissão absolutamente, eu de todas as coisas que eu faço e adoro meter-me nas bases de dados, mas a coisa que eu gosto mais de fazer é ensinar. Continua a ser de tudo o que eu faço, o que eu gosto mais de fazer é ensinar. Pronto. E, portanto, é uma profissão que é um gozo enorme poder ensinar, poder influenciar as outras pessoas, poder vê-los crescer, abrir as cabeças, etc. Isto é maravilhoso e acho que qualquer pessoa que tenha conhecimentos para partilhar não pode deixar de gostar disto. Mas, neste momento, ser professor do ensino básico e secundário em Portugal é uma profissão que parou no tempo, na forma do recrutamento, na forma dos ambientes escolares, na organização do trabalho, até mesmo numa coisa que hoje em dia é muito valorizada, que é o trabalho em equipa.
E nós temos que, nas escolas, trabalhar também muito mais em equipa e passar isso cá para fora. E, portanto, há toda uma reconfiguração do que é um bom emprego e que tem que ser repensada. David Justino. Não deixar, eu ouvi com muita atenção a intervenção da professora Carolina Leite e acho que tocou ali no conjunto de pontos que eu julgo que são relativamente são muito importantes, precisamente para nós ponderarmos precisamente o problema da atratividade. Eu continuo a pensar, há várias coisas, não vale a pena, mas quer dizer, a questão material continua a ser importante. Ninguém, quer dizer, já não estamos no tempo dos missionários, não é? Que se vai lá por fé e por missão. E a gente tem sempre a mania de dizer que os professores têm uma missão, não é? Mas têm uma missão, mas não são missionários. Quer dizer, e, portanto, é necessário que, na verdade, haja reconhecimento de que são profissionais e como tal. Agora, isto pressupõe também que, para podermos pagar melhor aos bons profissionais, temos que os distinguir dos maus profissionais. Ou seja, os mecanismos de seleção no sistema de ensino, quer à entrada, quer na pré-entrada, ou seja, na própria formação inicial, são muito levezinhos, não é? E, portanto, eu prefiro, quer dizer, eu vou fazer uma crítica, mas que se calhar também sou abrangido por ela, enquanto decisor político, mas, quer dizer, nós apostamos muito na quantidade e pouco na qualidade, no que diz respeito ao problema dos professores. E isso levou precisamente a que esta representação que a própria sociedade tem e a própria política tem do professor, é dizer, eles que aguentam porque são muitos e, portanto, o que é possível? Aumentar os agentes da judiciária e depois dá o que dá. É aumentar os juízes e depois dá o que dá. Não é? Mas porquê? Porque são poucos, não é? E como são poucos, o efeito orçamental não é muito grande. E tem que se pensar que depois os efeitos vêm a seguir. E, na verdade, um dos problemas do movimento dos professores tem a ver com a falta de não serem respeitados também neste aspecto. Portanto, isto passa muito por uma reconversão e uma forma que não é fácil, é um grande desafio, que é uma reforma das tabelas remuneratórias e das carreiras, nomeadamente das carreiras especiais da administração pública. Não é? E, neste caso, dos professores, seja do que for. O segundo aspecto que eu julgo que é importante é que nós não devemos, pelo facto de haver falta de professores, nós não devemos facilitar o acesso. Ou seja, devemos manter a ideia que não é qualquer um que pode ser professor. A partir da altura em que nós conseguimos contrariar a ideia de que todos podem ser professores, se nós contrariarmos isto, temos sucesso. Se nós vamos por esta ideia, todos podem ser professores com mais um bocadinho de formação contínua, etc., quer dizer, nós estamos a enterrar a própria profissão. Porque, na verdade, um professor é um profissional do conhecimento e da pedagogia. E isso não é qualquer um que o faz. E, portanto, devemos ser exigentes e seletivos na forma como escolhemos os professores que vão ensinar as novas gerações. Se nós introduzimos malha larga nesta seleção, vamos pagá-lo mais tarde e o próprio professor vai ser pago pior, precisamente porque está numa malha larga. Portanto, este é um ponto que eu julgo que a juntar aos restantes. Ou seja, a ideia do respeito não é um mero vazio terminológico. Não, é algo que as pessoas sentem pela falta de reconhecimento social, traduzido também pelo salário, pela remuneração, mas é a falta de reconhecimento social e de estatuto social que os professores vêm em grande parte a ver com este fenómeno já longo de proletarização progressiva da carreira e, acima de tudo, da profissão. É contra isso que os professores querem lutar, porque perderam o estatuto social, perderam o reconhecimento e temos que dar uma volta nisto. E não é facilitando o acesso que nós vamos contribuir para, na verdade, recuperar esse reconhecimento. Luís Catela Nunes fica com a missão da última intervenção. Eu vou ser rápido, prometo, e respondendo à professora Carolina Leite também, e aqui aos comentários do David Justino. Realmente vai haver sempre uma tensão e obviamente que essa tensão vai haver entre quantidade e qualidade. E
o desafio das políticas é, no fundo, contrabalançar as duas coisas de forma equilibrada. Qualidade também não é só na admissão dos professores, mas também na formação dos professores. Obviamente que a formação dos professores é importantíssima para garantir a qualidade e para dar as ferramentas e os conhecimentos a esses jovens que depois querem ser professores. Portanto, a própria qualidade na formação, logo à partida, é fundamental. Pois há a avaliação da qualidade à entrada e há, obviamente, toda a formação e gestão de recursos humanos nas escolas. Aqui não se falou disto, não era o tema aqui, mas é importantíssimo num sistema tão centralizado como o nosso dar mais ferramentas de gestão de recursos humanos que valorizem a profissão docente. A profissão e o acesso é muito centralizada. Nos estudos que se fazem sobre a gestão nas empresas e a gestão nas escolas, há vários inquéritos internacionais que são feitos em vários países e é típico. As escolas onde falham é na gestão de recursos humanos. Não é só em Portugal, é noutros países. E essa falha pode ser uma das razões pela qual a gestão dos recursos humanos tem estas consequências. Falta de reconhecimento, falta de interesse pela profissão, porque realmente o ambiente de trabalho e a valorização profissional são importantíssimas em qualquer instituição, e sobretudo na escola. E, portanto, aqui é importante também focar na gestão, não só na formação, mas depois na gestão de recursos humanos. Nuno Rodrigues, Isabel Flores, David Justino, Luís Catalão Nunes, muito obrigado. Obrigado também a todos os que nos acompanharam aqui no auditório do Colégio FANOR e em casa, através da transmissão online. Esta EduTalk fica por aqui. Boa noite.